A gente começa a ver alguns movimentos de consolidação do vocês mercado. já entraram rico. Porra! Não vou nem te falar que a gente ficou 2 anos se humilhando, tirando do bolso pra pagar até a água da geladeira. Te entendo, irmão. Mas a gente entende pra caralho. Eu sei. O que acontece? Quando o dinheiro começa a fluir real, você começa a ver uns movimentos de consolidação, né? E há uns movimentos de, então, empresas comprando, e aí Sim. você começa a ver que, assim, se antes você conseguia lançar um podcast do zero, na raça, na garra, você sozinho, e de repente, se o conteúdo era bom, a coisa ia crescendo, quanto mais a gente tá exposto à lógica dos algoritmos, né? Mais difícil começa a ficar e tal. E a gente começou a olhar de, tipo... a gente não quer perder a nossa independência, mas a gente precisa fazer alguns movimentos para continuar relevante nesse cenário. Porque se a gente era peixe grande em aquário pequeno, agora que o aquário está grande, para a gente continuar relevante, alguma coisa tem que ser feita, né? E foi nesse cenário que veio o convite da Globo, que estava compreendendo o que é podcast, falando, cara, a gente vê futuro nisso e a gente quer entrar, e a Globo não entra para perder, né? Não entra para fazer movimentos pequenos. Não, eles nunca entram pequenos. E, cara, o convite deles foi muito legal, assim, foi muito respeitoso. A Globo tem um jeito de lidar com o criador, que é um troço, assim, acho que vocês iam pirar, que é uma outra lógica, porque, assim, plataforma, o negócio deles é tecnologia. Cultura de outro país. Você é nada, sacou? Cultura de outro país. O criador é peça intercambiável. Total, eu sinto isso na pele. Você tá ligado com o que eu tô te falando Tô aqui. ligado máximo. Você tá ligado aqui no que eu tô te Eu falando. nunca conheci ninguém foda do YouTube. Tipo, foda no sentido, alguém que manda no YouTube, alguém que é pica lá, entendeu? É a tal da mão invisível, né, meu Cara, é aqui, ó. Essa Você mão já e entrou peça no meu cu inter... algumas vezes. Né? amigo? Não tão invisível, talvez? Não, ela é invisível, mas não é indolor. Cara, agora, a Globo, ela se vê como uma empresa de talentos. Então, ela percebe aquela visão que eu tava falando na hora que a gente tava falando de Brasil, de que isso aqui não é uma empresa de máquina, isso aqui é uma empresa de pessoas. Se as pessoas não acreditarem nisso aqui e não quiserem fazer isso funcionar, não existe. Então, o jeito que a Globo senta com o criador, mano, a gente desacreditou. Aí é o negócio do famosa. Eu falei, uai, sou famosa? Por que tu tratando A gente bem assim? Que coisa desacreditou estranha. da conversa, cara. A gente desacreditou, a gente desligou e falou assim, será que esses caras estão tirando com a nossa cara? A Globo? É a Globo mesmo? Cara, eu vou te Cara, falar. pegadinha. É Record passando uma... Quando a um gente trote. passou pra nossa advogada o contrato da Globo, porque é uma coisa, né? Na hora de conversar, Sempre quis não, falar isso, tá nossa tudo advogada. certo, tá tudo... Vamos fazer, vamos super... Vamos muito, vamos junto. Na hora que vem o contrato, vem as pegadinhas, né? Na hora que a gente passou pra advogado o contrato, ela falou, cara, eu tô careca de analisar o contrato das outras plataformas. E é cheio de pegadinha, é cheio de... Cara, esse contrato tá muito justo, tá muito honesto, tá muito... Os caras estão falando sério. Então, assim, o que existe com a Globo, eles não nos compraram, eles não têm nenhuma influência na gente. Existe uma cooperação, uma parceria. Então, o que é essa parceria? A gente entrou na Globoplay, e isso dá pra eles essa coisa de que a Globoplay Legal. é Podcast poderosa em também, podcast, sim, porque... legal. Mas não é uma coisa exclusiva, a gente está na Globoplay, como está no Spotify, como está no Deezer, como está na Amazon Music, como está na No Google Podcast, Apple Podcast, cara, e tudo, enfim. né? Ou se a gente estaria com eles, sem a gente estaria lá de qualquer maneira. E eles, a gente fechou um acordo de comercialização e divulgação. Ou seja, eles vendem o Mamilos e o Braincast com exclusividade. Ah, da hora. Porque eles têm um poder de venda grande, né? Essa é a ideia. E Pra gente focar no conteúdo. Exato, Entendeu? cara. Pra gente poder criar. Ah, legal. A Globo tá indo nessa pegada, né? Cara, muito honesto, muito transparente Se bem e, que assim, muito de parceria mesmo. Cara, a gente vai fazer vocês crescerem, a gente vai usar o nosso poder de divulgação pra fazer vocês crescerem e a gente vai tirar uma fatia desse crescimento, beleza? Justo, Justo. claro. Relação ganha-ganha. Eu com as minhas pernas consigo correr a 2 por hora. Vocês conseguem a 10, beleza, tá sim. tudo bem, Total. entendeu? E aí a gente tá aprendendo, né? Porque a gente tá aprendendo sobre uma empresa que é um dos maiores conglomerados do mundo De mídia. O maior do Brasil, da América Latina, com Eles estão certeza. aprendendo. A gente gosta de falar que eles estão aprendendo sobre
podcast, sobre essa comunicação centrada nas pessoas, que pessoas são essas, porque, vamos lá, no Brasil a gente criou um hiato gigante entre quem assiste televisão e quem usa a internet, né? E são 2 veículos. Então, muita gente que assiste televisão não acessa a internet e muita gente que acessa a internet não assiste televisão. É verdade. Então, entender que isso é uma das coisas também que separam a gente, né? Em grupos. Ah, sim. E aí, a gente tem aprendido muito, a gente tem trocado bastante, é uma parceria nova. Mas, assim, um respeito surreal, assim, surreal. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam, agora que entrou na Globo, não pode mais falar. Não pode mais o quê? Eles não sabem a pauta, não sabem os convidados, eles nunca falaram nada de programa algum. Aliás, a gente não pode falar que nenhum patrocinador, nesse tempo todo, nunca viu aqui, ó, pauta. aposto com vocês também. Nunca. Oi? Vocês não Patrocinador não não vê a provam pauta. com a Não tem patrocinador. como. Exato, entendeu? Então, assim, eles não têm interferência nenhuma criativa, é uma parceria comercial Eles e de acreditam divulgação. no fim, talento entendeu? de vocês E no produto que e vocês querem se criaram. associar. Exato. Não, e assim, Se nem o cara faz quiser sentido. mudar o teu produto... Exato, Ele ele quer matar a destrói galinha. o valor que ele comprou, né? Se ele se associou a gente porque a gente constrói um valor, se ele mexer em qualquer coisa, ele tá destruindo o valor que atraiu ele, né? Então não é sobre isso. Aqui a gente já, quando a gente estava no meio do ano passado, a gente teve que recusar algumas coisas assim que, na real, eram propostas quase irrecusáveis, sabe? Ai, De muita é grana. difícil, não é, amigo? Tamo junto. Muita grana, que a gente só não pôde aceitar porque queria limitar o que a gente ia falar, com quem a gente ia falar, sobre o que a gente ia falar. Então é isso, é matar o produto que eles estão querendo comprar. Eu né? acho que é um processo de maturidade das marcas. Que é assim, eu sou um veículo. Então, se você vai anunciar aqui, você está anunciando um veículo. Esse veículo tem a linha editorial dele, tem um compromisso com a audiência. Então, é isso. Você pode vir aqui, a gente vai falar, mas esse conteúdo é quem nos transformou em quem nós somos. verdade. Não, cara, pensa o seguinte, a marca que chega pra gente e fala assim, eu vou anunciar em vocês, eu sei que vocês não podem dizer qual vai ser a pauta, mas assim, só não pode veicular esse anúncio em programa que fala de política. Eu falei, oi, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você tá falando? Tipo, tem 300 programas pra você ver quem que eu sou e o que que eu falo. Brother, você tá no lugar É errado, a mesma entendeu? coisa que falar que vai vir anunciar no Flow, mas não pode fumar. Porra! Você sabe Porra. quem eu sou? Você já ouviu alguma vez? Você tá no lugar errado, você tá falando com a pessoa errada, E tem né? umas histórias que são engraçadas disso. A pessoa que atende vocês deve receber os pedidos mais malucos do mundo, que é assim, parece que é pastel, né? Manda 1 quilo de Flow, por favor. Quanto é o 250 gramas de Flow? E aí é isso, é interessante ser um produto de 8 anos num mercado que é novo. Que a gente já é meio tiazona da parada. Então, todo dia tá entrando alguém, tá descobrindo o que é podcast. A gente sabe que tem um universo gigantesco para desbravar, até porque a gente é um país muito desigual. Os acessos vão chegando em tempos e movimentos totalmente diferentes. E aí, todo dia a gente vai ter que explicar um pouquinho mesmo. É assim. Esse é o trampo.